Por exemplo, repórteres na tela do Balanço Geral. Olha só quem está comigo. Que time, hein, gente? Que timaço! Minha amiga Ellen Vilela. Ô, Ellen Vilela, essa aí também é do povo, sempre com as pessoas, sempre junto com as pessoas, acompanhando as notícias. A nossa querida Ana Paula Lemos chegou agora, está lá em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, para representar todo o Triângulo Mineiro e levar a informação para você. A Juju, a Juliana Leal, representando a cidade de Uberaba, ela está sempre lá, acompanhando as informações e levando para você tudo o que acontece. A Ju, gente, já trabalhou na redação, muita gente não sabe, a Juliana já foi minha produtora direta, já, essa menina já tem tempo de casa, mas com licença, deixa eu começar com a minha amiga Ellen Vilela para desejar uma excelente tarde para você. Que honra ter você no nosso time. Tudo bem, Ellen? Oi, Rafael. Eu é que fico muito satisfeita em fazer parte dessa equipe já há 12 anos, muito satisfeita em participar e informar as pessoas por meio do Balanço Geral do jornalismo da TV Paranaíba, viu? E feliz semana para você, para todo mundo, Rafael. É verdade, e é assim que a gente começa, já que a Ellen está na tela, pode rodar imagens. Olha só, você sabe, o nosso Balanço Geral é assim, você acompanhando a nossa transmissão em tempo real. O que é isso, gente? Olha lá. Eu vou te falar, virou bagunça. O problema não é só o desrespeito às regras do distanciamento social, não por causa da Covid-19. Não, uma aglomeração, ou melhor, uma verdadeira baderna na zona sul aqui da cidade de Uberlândia. E isso tem dado o que falar. Os moradores estão reclamando e está todo mundo preocupado, né, Ellen? Sim, Rafael, o que acontece? Os moradores desse condomínio aí perderam o sossego. Desde que a pandemia começou, as pessoas estavam, né? Muitas não podem ir em festa, não podiam ir em bares. Agora liberou os bares, né, até certa hora. Depois o que acontece, Rafael? Essas pessoas vão para as áreas mais afastadas e geralmente próximos aí a condomínios. Colocam música alta, ficam fazendo barulho, bebem, aquela algazarra durante a madrugada. O que acontece do outro lado? A pessoa que mora no condomínio não consegue dormir. Os moradores reclamaram com o síndico ligou para a polícia vai até o local, mas com o passar do tempo, essa situação vai piorando. Antes eram 2, 3 carros, agora, na última semana, foram 15. Indignados, eles decidiram mostrar essa situação para alertar as autoridades e, claro, ver se eles conseguem ganhar esse sossego aí de volta. Vamos acompanhar uma entrevista de um desses moradores, Rafael? Os últimos 3 finais de semana tem sido complicado, as festas têm ficado aí até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã e é bem difícil dormir. A gente acredita aí que a polícia fez esse final de semana a sua parte, mas já tem alguns dias aí que não tem aparecido mesmo com algumas solicitações. Isso, hein? Assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso Balanço Geral. E eu quero saber, adianta, corre lá no Facebook do Balanço Geral, adianta fechar comércio, fechar isso, fechar aquele outro, se o povo continuar fazendo festa, se aglomerando, desrespeitando as regras de isolamento social? É cada uma. E o Dionísio reclama, Rafael, chama a polícia, o Procon, ninguém vem. E aí, participe com a gente, dê a sua opinião, você faz o programa junto comigo, abrindo tela para ela. Alô, Alto Paranaíba, Patos de Minas, minha amiga Ana Paula Lemos junto com a gente, que honra ter você também nesse time, Ana Paula. E a Ana Paula chega, gente, para falar sobre uma situação curiosa. Quando a Ana Paula chegou para começar a trabalhar aqui com a gente no Balanço Geral, eu falei para ela, Ana Paula, Alto Paranaíba vai ter situações curiosíssimas e que você precisa repassar para as pessoas. Por exemplo, normalmente encontrar um gato em cima do telhado é normal. Agora, uma cadela, uma cachorrinha foi parar em cima do telhado, Ana Paula. Boa tarde para você, que história é essa? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. E esses cachorros aqui de Patos de Minas estão me surpreendendo a cada dia, viu, Rafa? Dessa vez, uma cadela, como você disse, passeou aí pelos telhados das casas do bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Patos de Minas. A reportagem completa, o pessoal de casa vai conferir ainda hoje na programação do Balanço, mas enquanto isso, solta um pedacinho da matéria para o pessoal conferir. O senhor dali falou assim, vem cá ver um cachorro em cima da casa. Eu falei assim, cachorro não, é gato. Ele falou assim, aí rapaz, ela levantou e começou a andar em cima das casas. Eu falei, nossa, é um cachorro mesmo.
Aí nós pelejamos para tirar ela de lá, não consegui tirar, né? Eu falei assim, não, ela não vem não, nós vamos chamar, eu vou chamar o corpo bombeiro. Aí eu sonei eles e a menina falou assim, vai, mas cachorro em cima de casa? E eu falei, vai, primeira vez que eu vejo falar, achei que era um gato. Ela falou assim, não. Eu falei, não, mas não é brincadeira minha, não, é porque ela tá em cima da casa mesmo, é uma cachorrinha, eu vi ela. Aí ela falou assim, então se ela descer antes de nós ir aí, você liga aqui de novo, que ela desceu. Agora se ela não descer, você torna a falar que nós vai. Aí eu tornei ligar lá, elas mandou, eles veio, tirou, conseguiu tirar ela. Ai, 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 essa é boa, viu? Essa é boa. Curiosidade, que você só vê aqui no nosso Balanço Geral. Já já eu tenho a matéria completa sobre esse caso. E o mistério continua lá na cidade, lá no bairro. Ninguém sabe como é que essa cachorrinha foi para lá. Como é que ela subiu? Vou te falar, viu? Abrindo tela agora para a cidade de Uberaba. Vamos lá, pegar a 050 e ir até Uberaba, conversar com a minha amiga Juliana Leal, que sempre está atenta, acompanhando as informações. Juliana, prazer ter você no nosso time. E a Juliana, ela traz agora uma informação que aqui no Balanço Geral, você sabe, a gente sempre informa e orienta você. Uma mulher perdeu, gente, quase 40 mil reais em um golpe. Ela pensou que estaria emprestando dinheiro para um parente, mas não era isso não, né, Juliana? Boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral. Não, Rafa, ela até pensou que estava ajudando o irmão, mas na verdade transferiu quase 40 mil reais para a conta de um golpista. Segundo essa vítima, uma mulher de 40 anos, o irmão dela, né, pelo WhatsApp, pela conta do WhatsApp do irmão, teria chamado ela nesse aplicativo, começou a conversar realmente como se fosse ele, e depois, em um determinado ponto dessa conversa, ele pediu dinheiro para ela, né? Ela, nessa conversa, como ela acreditou ser o irmão, começou a fazer os depósitos como ele pedia pelo WhatsApp. E aí, no fim das contas, ela acabou fazendo 4 depósitos, Rafa. Um no valor de R$ 4.996, outro no valor de 5 mil, um outro depósito no valor de 20 mil reais e, por fim, um depósito de 30 mil reais, Rafa. Só no final, depois do último depósito que ela fez, que ela acabou indo até, ligando, né, para o irmão dela, porque até então a conversa era só pelo WhatsApp, e foi quando o irmão contou para ela que não estava conversando com ela pelo aplicativo, que ela provavelmente tinha caído em um golpe, Rafa. E foi aí que ela foi até a agência bancária e lá ela conseguiu bloquear o depósito no valor de 20 mil reais, diminuindo aí o prejuízo que ela teve. Mas esse valor que ela depositou na conta do golpista totalizou R$ 39.996, Rafa, quase 40 mil reais. Aí a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas aproveitam também para usar esse caso para alertar outras pessoas desse golpe que está bem frequente aqui na região, que é o golpe do WhatsApp clonado, né? O golpista, ele tem acesso ao WhatsApp de uma pessoa e com toda a lista de contatos dela começa a mandar mensagens pedindo dinheiro, e tem gente que realmente acredita e acaba fazendo o depósito, como foi o que aconteceu nesse caso dessa mulher de 40 anos. Rafa, só lembrando que a Polícia Civil, atenta, né, que esse número de golpes está aumentando aqui na região, já lançou uma cartilha com os principais golpes que vem acontecendo, principalmente nesse período de pandemia. E aí, para ter acesso, para se informar e para não cair nesses golpes, é só acessar o site da Polícia Civil de Minas Gerais. Rafa? Cuidado, gente, cuidado, por favor. Hoje nós temos que desconfiar sempre, sempre, sempre. Então fique atento. Obrigado aos nossos repórteres, a minha querida Juliana Leal, Ana Paula Lemos, Ellen Vilela, sempre com a gente, atentas a qualquer notícia e informando você. E falando em acidente, um motorista perdeu o controle do carro e derrubou um poste em Patos de Minas. A rua precisou ser interditada e os moradores chegaram a ficar sem energia lá no bairro, lá na rua, né, Ana Paula? Isso mesmo, Rafa. Esse acidente aconteceu na manhã de ontem, na rua São Geraldo, aqui em Patos de Minas. O motorista de 34 anos, como você disse, perdeu o controle de direção do veículo e bateu em cheio nesse poste de energia, que acabou caindo e atravessou a rua. Mas ao contrário do que muitos possam pensar, ele não estava alcoolizado não, viu, Rafa? Foi feito o exame que identificou aí 0% de teor alcoólico no corpo dele. Segundo o que ele relatou aos policiais, ele havia tomado uma medicação que o deixou sonolento, e pode ter sido isso que ocasionou, né, que fez ele perder aí a direção. Ele sofreu algumas escoriações leves pelo corpo e o carro, o veículo e ele também foi liberados porque a documentação de ambos estava regular. E os profissionais da CEMIG e também de companhias telefônicas foram até o local ontem mesmo para fazer os reparos necessários aí na rua. Rafa.
Obrigado, Ana Paula, falando sobre esse acidente com um poste prejudicando algumas pessoas, explicando sobre essa ocorrência. Notícia não para. O ex-deputado federal por Minas Gerais, Caio Nárcio, foi mais uma vítima diagnosticada com Covid-19. A Ellen Vilela tem as informações em relação a esse caso, por isso que eu sempre falo, a doença é muito séria, viu, gente? Muito, muito séria. Repito, não me canso de falar isso, né, Ellen? Sim, Rafael, muito séria, viu? O ex-deputado, ele estava internado em São Paulo e faleceu na tarde deste domingo. Tinha 33 anos. Ele estava internado há vários dias no Hospital de Clínicas da USP, Universidade de São Paulo. O estado dele era gravíssimo. Ele estava com uma inflamação no cérebro, causada aí por uma infecção. Durante o tratamento, ele foi diagnosticado com Covid-19 e pneumonia bacteriana. Caio nasceu em Uberlândia e foi eleito em 2014 com 101.040 votos, sendo deputado federal entre os anos de 2015 e 2019. Ele era formado em Ciências Sociais pela PUC Minas. O pai de Caio, Nárcio Rodrigues, foi deputado federal por 5 mandatos e secretário de Ciência, Tecnologia e Estado Superior do Estado de Ensino do Estado de Minas Gerais durante o governo de Antônio Anastasia. Antes da última internação, no dia 2 de julho, ele tinha recebido alta, né, depois de ficar 60 dias internado por conta dessa inflamação no cérebro. Caio Nárcio era casado desde 2019 e a mulher dele está grávida. O sepultamento, Rafael, está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério crematório Parque dos Buritis. É com você. Obrigado, Ellen Vilela, trazendo as informações. Fica aqui a nossa solidariedade, o nosso respeito a todos os familiares dele. Situação muito delicada, infelizmente. E por isso que eu reitero, eu sempre falo, tome o máximo de cuidado, proteja as pessoas que você ama, porque o novo coronavírus não é uma gripezinha qualquer, é sério mesmo. E todo cuidado é pouco, tá? Todo cuidado é pouco. Imagem na tela do Balanço Geral é mais flagrante que você vê só aqui, na tela da TV Paranaíba. Ixi, rapaz, olha lá, ó. O que é isso? O que ele foi fazer? Túlio Amanso, o que foi isso, Túlio? Foi fazer uma conversão no local indevido, meu amigo Rafael dos Anjos. Isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo, no bairro Santa Mônica. Essa é a Avenida Belarmino Cota Pacheco. Mais um acidente na Belarmino, viu? Belarmino, esquina com a rua Maria Dirce Ribeiro. Dá pra ver aí na imagem, Rafa, que o condutor do veículo tentou fazer uma manobra irregular. Ele estava numa faixa, quis passar para outra faixa. A moto que vinha no mesmo sentido com ele acabou batendo no carro no momento que ele fez essa manobra irregular, viu, Rafa? Os passageiros do veículo prestaram socorro às vítimas da moto. A polícia militar chegou rapidamente ao local para registrar a ocorrência. Os bombeiros também compareceram e atenderam as 4 pessoas. As 2 pessoas que estavam na moto e as 2 pessoas que estavam no carro, tá? As da moto foram encaminhadas para o UAI do bairro Tibério. Felizmente, o casal que seguia na motocicleta não sofreu nenhuma fratura, apenas arranhões, e o motorista do carro sofreu escoriações no rosto por conta dos estilhaços do vidro. Rafa. Aí, a gente pede muita atenção no trânsito, por favor, meus amigos, cuidado no trânsito, evitem acidentes. Você está vendo o WhatsApp aí em cima na tela? 997-989900. Você que tem flagrante de um acidente registrado, de qualquer ocorrência, compartilhe comigo, eu faço questão de mostrar aqui na tela do Balanço. Como eu sempre digo, você faz o Balanço Geral junto comigo. E falando em flagrante, vamos mudar para o outro. Olha esse flagrante, ó. Flagrante da ação criminosa. Preste muita atenção, o criminoso tentou assaltar um entregador, isso no bairro Saraiva, aqui de Uberlândia, só que com uma arma de brinquedo. Aí a vítima, o que ela fez? Ela percebeu que a arma era falsa e partiu pra cima do bandido. A Ellen Vilela tem as informações sobre esse caso, é isso, né, Ellen? Isso mesmo, viu, Rafael? Esse assalto aconteceu, essa tentativa aconteceu por volta de 11 horas da noite de ontem, no bairro Saraiva, no setor sul de Uberlândia. O entregador contou para a polícia que a moto dele estragou. Ele pediu para o patrão ir no local pegar as entregas para fazer. O bandido chega, né, se aproxima da vítima e anuncia o assalto com uma arma de brinquedo. A vítima percebeu
que a arma era de brinquedo e partiu para cima do criminoso aí. Os dois lutaram e ele conseguiu aí se desvencilhar aí, sair desse criminoso. E o ladrão fugiu e deixou a arma de brinquedo, um chapéu e uma caixa com chinelos para trás. Vamos acompanhar agora um trecho, né, parte da entrevista da vítima contando tudo aí, os momentos aí que passou. No momento eu parei aqui na rua, que minha moto tinha estragado, a corrente tinha saído. E eu tava esperando meu patrão chegar para ele pegar a bag e fazer uma entrega. Aqui 2 ruas para cima. Na hora que ele pegou a bag, foi fazer a entrega, eu fiquei aqui conversando no celular. Aí na hora que eu tava falando com minha mãe, certo? Ele foi e desceu, deixou uma caixa um pouco embaixo e subiu. E na hora que ele falou, é um assalto, aí ele pediu para passar o celular dele, o celular meu, quer dizer, desculpa, no caso, e eu falei que não ia passar. E na hora que eu vi que a arma era réplica, pelo fato da arma ser, tipo assim, preta e tudo, e vi que a boquinha dele tava muito grande, eu percebi que não era. Porque, tipo assim, eu já servi o quartel e tudo, então eu já sei o que é uma réplica e o que é uma arma de verdade. Foi bem na hora que eu fiquei cega e comecei a entrar em luta corporal com ele. Aí nós começamos a brigar e tudo, ele deixou o chinelo também, pegou a moto, ele subiu em cima da moto, eu derrubei ele de novo. E foi nessa circunstância. E até a pistola, que era de brinquedo, a réplica, ele deixou cair. Na hora que ele deixou cair, que ele saiu correndo. Viu que não tinha sucesso no roubo mesmo. Tinha uma montana subindo, aí eu falei pro cara que o cara tinha querendo me roubar. Aí ele foi lá comigo, nós deu a ré. Mas o fato que nós não pegou ele, né? Porque ele foi pelo rumo da Rondon e saiu pulando o muro, né? Não levou nada, graças a Deus. Eu tinha documento, tinha R$250 na carteira, né, tipo assim, o celular e a moto. E o caso dele, ele ia levar a moto mesmo, aí como que a corrente estava estragada, no caso que travou, ele não teve o sucesso dele, né. Pra mim é muito constrangedor, né, porque nós trabalhamos aí o dia todo, tem família, tem que pagar aluguel, tem que colocar comida na casa e tudo, então, tipo assim, é um trem que, querendo ou não, de fato vai acontecer, mas você não sabe a hora, né, no caso. Gente, mas tome o máximo de cuidado, por favor. É difícil identificar uma arma verdadeira, uma arma falsa. Os especialistas em segurança sempre falam isso. Por favor, se possível, não reaja, viu? Não arrisque a sua vida, não arrisque a sua vida. Confusão registrada em Patrocínio. Gritos de uma mulher foram escutados do alto de um quarto de um hotel. A Juliana Leal tem as informações, assustou todo mundo, porque essa mulher estava pedindo socorro, né, Juliana? Estava pedindo socorro, gritos de socorro vindo de um quarto de hotel que fica no centro da cidade de Patrocínio, Rafa. E como você disse, esses gritos acabaram causando realmente uma confusão do lado de fora, de testemunhas, de pessoas que passavam e ouviam esses gritos. A polícia militar também estava passando pelo local na hora, as testemunhas chamaram os militares para atender a ocorrência e a polícia foi até o quarto de hotel. Lá os militares encontraram a mulher e o homem. Segundo o relato da mulher, ela encontrou, né, conversou com esse homem pela primeira vez há 30 dias pelas redes sociais. E aí, depois dessa conversa desenvolveu, eles resolveram se encontrar pessoalmente. Ela saiu de Contagem e foi até a cidade de Patrocínio para que esse encontro acontecesse. Só que aí, segundo ela, em um determinado momento da conversa dos dois dentro desse quarto de hotel, ele começou a agredi-la, Rafa. Já na versão do homem, ele disse que eles discutiram, mas que não houve agressão. O homem tem 40 anos, Rafa. Isso aí acabou acontecendo, realmente chamando a atenção das pessoas que passavam lá por fora e ouvindo os gritos, as pessoas se comoveram, né, a favor dessa mulher que estava pedindo por ajuda. Rafa, no fim das contas, tanto a mulher quanto o homem foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio justamente para dar declaração, né, um depoimento à Polícia Militar, ao delegado, para saber de fato, para averiguar o que aconteceu dentro desse quarto de hotel no centro da cidade de Patrocínio. Rafa. Olha o vídeo para você, olha lá. Para você que acompanha o nosso Balanço Geral, compartilhar o vídeo com a gente. Todo mundo ficou assustado, né, para tentar entender o que estava acontecendo. Por que a mulher estava gritando daquele jeito? Que isso, viu? Agora, falaram que não houve nenhum tipo de agressão, mas por que ela ia gritar tanto assim, né? É uma situação que precisa ser muito bem apurada, muito bem investigada pela polícia. Obrigado, viu, Juliana? Sempre com a gente, acompanhando tudo e trazendo os detalhes aqui no Balanço. Vamos girar a informação?
Olha só, mais de 300 pessoas, infelizmente, perderam a vida devido à doença Covid-19 aqui na cidade de Uberlândia. É hora da gente atualizar os números, começando por Uberlândia. Ellen Vilela é a primeira a participar com a gente. E antes da Ellen começar a falar, fica aqui os meus sentimentos aos familiares, aos amigos dessas vítimas dessa doença, como eu digo e sempre digo, extremamente séria. Ellen. Rafael, como você disse, infelizmente, 309 pessoas perderam a vida em Uberlândia em decorrência aí da Covid-19. Esses dados são da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia. São 16.554 casos confirmados. São mais 183 em relação ao último boletim divulgado pela Secretaria. 266 internações, 109 em UTI, 157 em enfermaria. 12.016 pessoas se recuperaram da doença aqui na cidade de Uberlândia. Rafael? Obrigado, Ellen Vilela. Números aqui da cidade de Uberlândia. Agora eu vou para a cidade de Uberaba e eu converso com a nossa repórter Juliana Leal. Já são mais de 2.400 casos confirmados da doença na cidade. Juliana. Rafa, e com a divulgação do último boletim epidemiológico aqui da cidade de Uberaba, ficou confirmada mais uma morte causada pela Covid-19. A vítima foi um idoso de 75 anos que ficou internado por 17 dias no hospital regional. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse homem já tinha comorbidades anteriores. Rafa, Uberaba tem até o momento 2.427 casos positivos da Covid-19. Desse total, 1.980 pessoas já se recuperaram da doença, 351 estão fazendo aquele acompanhamento de casa mesmo e 24 precisaram ser internadas. Até o momento, são 72 mortes que foram causadas pela Covid-19. Os resultados negativos totalizam 20.244 até o momento. Já os casos suspeitos, 129 pessoas aguardam o resultado do exame e 62 precisaram ser internadas. Uma morte está em investigação. Os dados hospitalares, a taxa de ocupação dos leitos, aqueles específicos para o tratamento de pessoas com a Covid-19 ou com a suspeita da doença, está em 38% na UTI e 36% na enfermaria. Rafa. Tá aí. 72 pessoas, infelizmente, já perderam a vida lá em Uberaba por causa dessa doença. Aproveitando que a Juliana Leal ela continua comigo, está ao vivo aqui com a gente, você que mora em Uberaba, preste muita atenção porque existem novas regras sobre os horários de funcionamento das atividades aí em Uberaba. A Juliana vai explicar direitinho para a gente, exemplificar para você que é aí de Uberaba, acompanha sempre aqui o nosso Balanço Geral, então preste muita atenção. Lembrando que essas regras, é claro, por causa da Covid-19. Juliana. São novas regras que não são novas, né? Já são conhecidas dos uberabenses, até porque são medidas que estavam no decreto municipal, o decreto que estava vigente antes da prefeitura aderir ao Minas Consciente na semana passada. O prefeito Paulo Pial, juntamente com o comitê técnico, eles fizeram um vídeo, publicaram nas redes sociais, explicando, dando uma justificativa para essas medidas que foram implantadas através de outro decreto municipal. E o prefeito disse que o motivo dessas regras seria porque o próprio programa estadual deixou várias lacunas, né? Ele foi muito omisso, isso palavras, né, do prefeito Paulo Pial sobre o programa Minas Consciente. Então, o comitê técnico achou que foi necessário mesmo trazer novas medidas, né, para incluir ao programa estadual, lembrando que Uberaba, mesmo com esse decreto que traz algumas regras sobre horário e também funcionamento, né, dos setores, ainda assim Uberaba está sob as medidas, as regras do Minas Consciente. Rafa, o que muda, na verdade, por exemplo, é o funcionamento do comércio. O comércio de rua volta a funcionar de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os bares, lanchonetes e restaurantes, eles voltam a trabalhar das 5 horas da manhã à meia-noite. A ocupação do local deve ser até 50% da ocupação total. As mesas com 2 metros de distância uma da outra e apenas 4 pessoas por mesa. Os eventos e as participações ao vivo de cantores, por exemplo, estão proibidos. Os shoppings e galerias continuam funcionando de meio-dia às 8 horas da noite e o distanciamento interno, né, em locais que não são fora, né, são internos mesmo, esse distanciamento deve ser de 2 metros de cada pessoa. E, além disso, volta a valer por decreto municipal o uso obrigatório de máscaras em qualquer lugar. Rafa, saiu de casa, tem que estar usando máscara aqui em Uberaba.
a não ser dentro dos veículos, que não é necessário mesmo. E também o uso do termo de responsabilidade sanitária, que com o Minas Consciente ficou suspenso, mas o prefeito preferiu voltar, que é aquele termo que todo comerciante, empresário, seja do setor privado ou público, deve assinar, se responsabilizando a seguir todas as medidas de proteção sanitária que são estabelecidas pela prefeitura e agora também pelo Estado, né, Rafa? Lembrando que Uberaba continua no Minas Consciente, Uberaba foi enquadrado pela macro-região Triângulo Sul e, portanto, segue no momento a onda amarela, Rafa. Perfeito. Obrigado, Juliana. Explicou direitinho pra gente em relação a essas novas regras, que não são tão novas assim para a população de Uberaba. Agora, Ana Paula Lemos volta a participar com a gente, direto do Alto Paranaíba, com os dados da doença na cidade de Patrocínio. Ana Paula. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Patrocínio, foram 5 casos testados positivos de ontem para hoje. Há um total aí de 776 casos confirmados, sendo eles 685 curados, 73 casos ativos e 18 óbitos confirmados. Há 9 casos suspeitos de Covid em investigação. 16 pacientes estão internados nos hospitais de Patrocínio, sendo que 8 deles estão na UTI. Com sintomas gripais, há 334 em monitoramento atualmente e no total foram 2.541. Destes, já 2.207 já foram liberados do isolamento. Rafa. Obrigado, Ana Paula, trazendo as informações e fechando o nosso giro. Agora vamos com o boletim divulgado pelo Estado de Minas Gerais em relação à doença. Túlio Amâncio volta a participar com a gente e tem os dados. Túlio. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou os números agora no meio da manhã e, segundo esse último levantamento, Minas tem 175.715 casos confirmados de Covid-19, isso desde o início da pandemia, tá? São 29.374 casos em acompanhamento, 142.118 pessoas se recuperaram da doença aqui em Minas e o estado registra 4.223 mortes, infelizmente, por causa da doença. Rafa. Esse número que sobe, né, gente? 4.223 mortes é muita coisa, muita coisa. Obrigado, Túlio Amâncio. Cuidado em relação à sua saúde, viu? Armas, munições e redes de pesca foram apreendidas pela Polícia do Meio Ambiente na zona rural da cidade de Tuiutaba. O Túlio Amâncio tem as informações. Agora, Túlio, como é que a polícia chegou até esse local? Foram denúncias? Como é que foi? Exatamente, Rafa, a importância da participação da comunidade, como a gente fala sempre aqui no Balanço Geral. A denúncia chegou para a Polícia Militar de Meio Ambiente, eles foram até o local e encontraram 2 armas calibre 28 e 21, cartuchos intactos do mesmo calibre escondidos em um cano de PVC. Foram encontradas também redes e tarrafas de pesca nas margens do rio Tejuco, onde é proibido a pesca por se encontrar dentro dos limites do refúgio da vida silvestre do rio Tejuco e da Prata. Os 2 autores foram identificados e vão responder por posse ilegal de arma de fogo e foram multados, viu? Cada um vai ter que pagar, Rafa, R$ 4.232,22. Rafa? Tá certo. Obrigado, viu, Túlio, trazendo as informações. Ô, Túlio, como é que tá o clima aí? Tá ventando muito hoje em Uberlândia ou não? Ô Rafa, aqui onde eu tô agora tá bem abafado, viu? Pra falar a verdade. Não tá ventando muito agora, não. Mas tá abafado. Vou até conferir a temperatura tá seco, aqui, né? No tá celular seco. Pra ver quanto que tá. Clima seco, abafado. É seco, 31 graus aqui. Tá quente, viu? Apesar de que eu achei que ia vir uma chuva por hoje, viu? Porque mais cedo tinha muita nuvem, o tempo estava meio nublado, mas não, tá abafado aqui, viu? E existe uma frente fria saindo da região sul do nosso país, subindo inclusive em direção ao centro do país, mas por enquanto nada de chuva por aqui. Mas eu perguntei sobre o vento porque no fim de semana, rapaz, uma ventania. Túlio Amâncio, agora na tela do Balanço Geral, quando a gente fala sobre animais, sobre curiosidades, eu sempre chamo o Túlio porque ele é especialista. Por exemplo, se essa cadelinha, o Túlio tivesse lá, acompanhado o trabalho, com certeza ele já tinha pego essa cachorrinha em questões de minutos, segundos. Esse cara aqui, por exemplo, uma raposa foi capturada também. Onde é que foi isso, hein, Túlio?
Isso foi em Prata, Rafa, numa chácara. A chácara estava vazia, sem os donos, aí o morador chegou, flagrou a raposa se alimentando das galinhas dele. Tinha papado um monte já. O bichinho ficou acuado com a chegada do morador, que fez a coisa certa, que a gente ensinou já aqui várias vezes no Balanço Geral. Ligou para a Polícia Militar de Meio Ambiente, os policiais capacitados, preparados, conseguiram capturar o animal em segurança, que passou por uma avaliação, perceberam que estava tudo bem com a raposa, o animal foi devolvido ao seu habitat natural. O que pode ter acontecido, Rafa? Por que a raposa foi procurar comida nessa chácara em Prata? Porque no espaço onde provavelmente ela vivia, houve uma queimada. A gente está numa época do ano de muita seca, há muitas queimadas na nossa região, né? Infelizmente, algumas são até criminosas, e por conta dessa queimada, essa raposa deve ter ficado sem o alimento dela e foi procurar na chácara, Rafa. Mas a gente sempre alerta, esse animal, ele é inofensivo se não for provocado, né? O que não pode é mexer com um bicho como esse, que aí no caso é legítima defesa, né? Se você partir para cima de um bichinho desse, ele vai se defender. Então o que a gente orienta, deixa ele quieto. Se você vira um animal desse na sua casa, na sua propriedade rural, na fazenda do Rafael dos Anjos, que é uma fazenda enorme, se o Rafael dos Anjos encontrar uma raposa, o que ele vai fazer? Ligar para a Polícia Militar de Meio Ambiente, né, Rafa? E olha que cena bonita na hora que soltaram a raposa, você viu que cena bonita? É uma represa ali, próxima a uma represa. Olha lá, no calor que tá, né, meu amigo Túlio Amâncio? Túlio, nós falamos agora há pouco sobre isso. Ela foi para a represa lá, foi lá nadar um pouquinho, olha lá. Tá certo, viu? É esse tipo de cena que a gente quer ver. E infelizmente isso tem acontecido por causa das queimadas, como sempre. Obrigado, Túlio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Pessoal que trabalha ali na Zona Sul, por favor, isso tem acontecido todo fim de semana, ninguém aguenta mais. Vamos verificar o que está acontecendo? Não dá. Não dá para dormir com um barulho desse. Não tem como não ficar indignado. Gente, não respeitam as regras em relação à doença Covid-19 e pior, não respeitam regras nenhuma. Não tem juízo, gente. Juízo. Olha, o fim de semana foi marcado por bares e restaurantes cheios aqui em Uberlândia. Eu sempre falo aqui no nosso Balanço Geral que você faz o programa junto com a gente. Deixa eu agradecer os amigos que compartilham imagens através do WhatsApp do Balanço Geral, que é o 997989900. A Ellen Vilela tem as informações em relação a algumas imagens, algumas situações que infelizmente aconteceram aqui na nossa cidade. Ellen. Rafael, essas imagens foram feitas pelos amigos do Balanço e eles enviaram para o nosso WhatsApp. São imagens de aglomerações ali no centro da cidade, aqui no centro da cidade de Uberlândia, principalmente na região da Praça Rui Barbosa, conhecido como Praça da Bicota. As pessoas sentadas ali no banco da praça, não respeitando o distanciamento social, e nas ruas também muita aglomeração. Teve também imagem que foi enviada da Avenida Rondon Pacheco. Muitos bares cheios, alguns respeitando aí as exigências, né, determinadas pelas autoridades sanitárias. O que assusta, Rafael, é a quantidade de pessoas que não está se preocupando com essa contaminação rápida, nessa contaminação do coronavírus. É uma contaminação que a gente não imagina o quão rápida ela é, e às vezes a pessoa passa, eu estou só no barzinho ali e tal, mas ali pode ser um local de contágio dessa doença. Rafael? E desrespeitando horário, desrespeitando regras. Deixa eu agradecer os amigos do Balanço Geral que mandaram os vídeos pra gente através do WhatsApp do Balanço. Vamos mostrar mais uma vez as imagens. Olha só, olha isso. Aí eu pergunto pra você, adianta? Adianta? Resolve? Não resolve. A gente fala. Eu sei que está todo mundo, uma coisa é importante dizer, está todo mundo querendo sair para comemorar, para fazer uma festa, para encontrar os amigos. Isso, gente, eu estou com vontade, todo mundo está com vontade de fazer isso. Não tem jeito. Mas nós não podemos. O momento não é esse. Então preste muita atenção nessas regras e proteja o próximo, por favor. E por favor, estabelecimentos, vocês sabem muito bem das regras que precisam ser respeitadas. O distanciamento social, as filas. É responsabilidade do comércio isso. E essa movimentação também foi registrada na Avenida Rondon Pacheco. O Túlio Amâncio tem as informações e participa comigo, Túlio. Na Rondon Pacheco e também no bairro Morumbi, viu, Rafa?
A gente começou a usar um termo de um tempo para cá, o tal do novo normal. Mas o que seria um novo normal? Seria a gente tentar seguir a vida tomando os cuidados por conta da pandemia, distanciamento social, usar máscara. Mas o que a gente está vendo, o que nós temos de imagem, é o velho normal mesmo. Uma telespectadora, uma amiga do Balanço Geral, mandou vídeos do bairro Morumbi, Rafa. Ela filmou um bar, ela disse que foi por volta das 2 horas da madrugada. O bar já deveria estar fechado há muito tempo e o bar está lotado. Está lotado dentro do bar, está lotado na calçada, uma pessoa muito próxima da outra, Rafa, ninguém tomando os cuidados por conta da pandemia e a gente sabe os reflexos que isso pode ter. A molecada aí, a juventude, acha que está imune à doença, mas não é bem assim. Há diversos casos, há diversos relatos de pessoas jovens que morreram por conta da Covid-19. E tem outra, a doença ela é mais agressiva sim nos mais velhos, mas quem pode transmitir para os mais velhos? O jovem que está no bar, tem um contato mais próximo com uma pessoa, vai saber se está infectado ou não. Então, isso que a gente mostra no Balanço Geral é a fim de alertar para que a situação não piore e que a gente não volte a algumas casas nesse tabuleiro, né, Rafa? Porque ninguém quer o fechamento do comércio de novo. Mas continuar nessa toada, ninguém pode garantir que isso não vai acontecer, né, Rafa? Exatamente, ninguém quer a onda vermelha, tá aí. Obrigado aos moradores do bairro Morumbi, obrigado também aos amigos que fizeram vídeos da Avenida Rondon Pacheco. Agora, a verdade seja dita, alguns estabelecimentos estão respeitando e outros não estão respeitando. É só respeitar as regras, seguir tudo direitinho, por favor, tenha consciência, tá bom? Falando em acidente, um motorista capotou o carro no bairro Roosevelt, aqui na cidade de Uberlândia. O Túlio Amanso tem os detalhes. Túlio, como é que foi isso? O Rafa, ele bateu num carro que estava parado, viu? Isso aconteceu na Avenida Eupídio Aristides de Freitas e, segundo a PM, ele seguia na via e bateu no outro veículo que estava estacionado e capotou. Ninguém ficou ferido e os bombeiros não foram chamados por conta disso. O condutor fugiu do local do acidente. A polícia informou ainda que esse motorista, momentos depois, foi encontrado e detido. Rafa? Obrigado, Túlio, pelas informações. Olha lá como é que ficou o carro, rapaz.